noite. Boa noite. Eu vou dar um compasso de tempo enquanto recolhem os feijões. Convidar as pessoas para vir mais fácil. Agora vamos fazer um jogo que é para ver a equipa que fica mais à frente. Nós contamos 589 feijões. Porque senão eu vou ao contrário, eu vou para ali para aquele lado. Vamos então agora ler um pouco sobre a Palavra de Deus. E aqueles que têm Bíblias, se puderem abrir em Lucas. Os que não têm, nós temos ali umas Bíblias que o nosso irmão Serafim até pode depois oferecê-las, no sentido de podermos até acompanhar a passagem. E então nós consideramos que a Bíblia é a Palavra de Deus e que nos dá instruções para a nossa vida. E dessa forma, quando nós lemos aqui esta passagem em Lucas, no capítulo 14 e no versículo 15, nos fala de uma grande ceia. E então, há uma das coisas que quando nós podemos compreender, é que ele começa aqui no versículo 15 a dizer: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Estamos aqui a falar de uma situação de um reino que é um reino diferente praticamente do que nós vivemos agora. Estamos a falar de um reino de Deus. Há pessoas que gostam muito dos filmes de ficções. Havia uma série que era coisa dos reinos, dos tronos, e havia realmente pessoas diferentes umas das outras. Mas a Bíblia fala-nos aqui de um reino diferente, que é o reino de Deus, e diz que bem-aventurado ou feliz aquele comer no reino de Deus. E então, quando nós vemos que é o reino de Deus, o reino dos céus, vemos que quem reina é Deus. Nós cantamos uma música que se chama Reina em mim, Senhor. E dessa forma, nós ao lermos este texto, nós vemos uma das coisas, logo no versículo 16 também diz: ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. No versículo 17 diz: à hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados e disse: vinde, porque já está tudo preparado. Não obstante, todos, à uma, começaram a escusar-se, dizendo o primeiro: comprei um campo, é preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que tenhas-me por escusado. A outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque de vos claro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O Senhor Jesus Cristo está a falar disto e está a falar que este Senhor, Deus, tem interesse de convidar a todos nós para a sua ceia. Da mesma forma como nós convidamos muitos outros para podermos vir aqui e cearmos tudo em conjunto. Mais importante de que nós desfrutamos destes alimentos que realmente são muito bons, do convívio, do maravilhoso convívio que tivemos uns com os outros. A palavra de Deus fala-nos aqui de uma ceia que é algo de magnífico, em que Deus está a lançar o convite a todos. E diz aos seus servos para sair e para ir convidar a toda a gente.
Muitos de nós convidamos muitas pessoas e elas se tornaram por escusado. Olha, eu tenho coisas a fazer, não posso. Tenho aquilo que preparar e não consigo. E dessa forma, da mesma maneira, nós vemos que pela palavra de Deus, o seu desejo é realmente que nós estejamos com Ele na sua presença, no seu reino. Ele é santo, Ele não erra, Ele não peca. Ele não faz parte do pecado, da maldade. Ele é a luz e nele não há trevas. Ele vive neste reino, um reino celestial, um reino espiritual, em que nós vivemos neste reino de carne. E há aqui esta diferença, é que Deus não pactua com o pecado. E nós vivemos no pecado. E é dessa forma que existe esta separação e Ele lança sempre o convite porque Ele nos ama. Ele quer realmente o melhor para cada um de nós. E dessa forma, Ele ao longo dos tempos usou homens, usou profetas, usou reis, escolheu um povo para si, para que seja o exemplo para todo o mundo, para que todos o conhecessem dessa forma. Até que enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que Ele pudesse vir aqui e de certa forma ser o elo de ligação, de proximidade para com o Pai. Mas nós andamos nas trevas, nós andamos perdidos, sentimos às vezes o vazio dentro de nós, no sentido de que falta-nos algo e procuramos e saciarmos as coisas com as coisas que este mundo nos oferece. E muitas coisas este mundo pode dar, de festas e de diversões e disso. Quantas pessoas já não experimentaram os prazeres no álcool e acabaram perdidos nos becos, nos hospitais? Pessoas que experimentam as drogas e depois vemos andarem a pedir dinheiro nos estacionamentos para comprar a droga, para saciar o seu vício e ficaram ali. Quantos nós vemos que pessoas que procuraram a fama, procuraram o sexo, procuram estes prazeres desta forma? Quantos foram aqueles artistas que tinham tudo isto? Dinheiro, fama, poder, glória. E chegam a um ponto que cometem suicídio porque não se sentem felizes. E é desta forma que realmente Deus nos convida para vir à ceia. E Ele usa também servos para isso, para que façam realmente esse papel de ir convidar, de desafiar as pessoas. E vemos que Deus, sendo Espírito, em todos nós temos corpo, espírito e alma. E dessa maneira vemos que Ele se manifesta através dos louvores. A partir do momento em que nós cantamos estes cânticos, se tu o louvares com todo o teu coração, tu vais sentir a sua presença em ti. A partir do momento que tu declaras que tu o amas, que tu o queres seguir, que queres que Ele governe em ti, tu vais sentir Deus, porque Ele diz que habita no meio de louvores. Ele também diz onde estiverem 2 ou 3, que Ele estaria connosco. E é dessa forma que nós nos reunimos aqui. E Ele nos ama e Ele procura por todos os meios se relacionar. E então, nós ao continuarmos a ler a passagem, nós vemos uma das coisas em que muitas multidões o acompanhavam. E Ele começava aqui a dizer no versículo 26, se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quantos não são aqueles que por causa do que a família vai dizer, do que os amigos vão dizer, fogem dos caminhos de Deus? Porque alguém vai dizer, ai, não faças isso.
O inimigo tem prazer exatamente de te afastar no caminho de Deus e vai usar inclusivamente pessoas da tua família ou pessoas, teus amigos, nesse sentido. E ao começarmos a continuar a ler, diz no versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser o meu discípulo. Pois qualquer de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem todos os meios para a construir? Porque não se sucede que, lançando os alicerces e não podendo acabar, todos a virem a zombar dele e dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando ainda o outro longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós denuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Uma das coisas que nós vemos na palavra de Deus, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. E muitas das vezes nós temos mais amor por outras coisas. Nós gostamos mais de outras coisas. Nós preferimos outras coisas. É mais importante outras coisas do que Deus. Ele no versículo 34 diz: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como lhe restará o sabor? Não presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no-lhe fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E dessa maneira, nós certamente já ouvimos falar os chamados os perdidos e achados. Quem é que nunca perdeu uma coisa, não é? Em que, e agora, onde é que está? Em alguns locais, por exemplo, se nós andamos numa escola, há sempre um sítio que é quando se encontra alguma coisa, vai-se lá entregar, não é? Há sempre um local. Nós, na cidade do Porto, temos um local que é de perdidos e achados. E se a gente perder alguma coisa, podemos lá ir. Se alguém perder alguma coisa num autocarro, a própria companhia tem também um local nisso de perdidos e achados. E então, dessa forma, nós vemos que há muitos que andam perdidos. E existem aqueles que são achados. E dessa forma, o Senhor lança-nos o convite para virmos à sua ceia. Lança-nos o convite de podermos anunciar, a dizer realmente aos outros: olha, há aqui um reino magnífico. E tu aqui podes ser feliz. E existe a pessoa que te criou, a pessoa que te fez, que quer se relacionar contigo. E a tua vida que está perdida, que andas em trevas, podes ter uma nova criatura. E dessa forma, realmente podemos ser achados. Podemos ser encontrados. Podemos voltar à casa do Pai. No capítulo 15 fala-nos exatamente sobre tudo isto. Ele diz: aproximam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuraram os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e os escribas era a comunidade religiosa naquela altura, em que, quando Jesus veio, e Jesus veio para buscar aqueles que estavam perdidos. E aqueles que faziam parte realmente, que eram a comunidade religiosa naquela situação, não compreendiam isto. Achavam que realmente toda a atenção devia ser para eles, quando Jesus o que veio em busca dos que estão perdidos. E o desejo sempre do Senhor, dessa forma, é este. Ele deixou-nos um mandamento no sentido de que todos aqueles que realmente são achados possam dessa forma cumprir este mandamento de podermos falar aos outros que estão perdidos. E esta comunidade religiosa murmurava: olha, ele está com aquele.
olha aquilo que é. Ui. Nós às vezes podemos pensar qual é o nosso objetivo. Nesta perspectiva em que existe um reino de Deus, um reino dos céus, Ele quer alcançar o homem. Nós podemos nos posicionar. Será que nós já conhecemos este reino? Será que Deus já reina em mim? Será que realmente nós já o encontramos? Ou nós andamos perdidos? Fala-nos aqui de uma classe de pessoas que eram os publicanos e os pecadores, que achavam que conheciam a Deus. Mas o coração de Deus era no sentido de alcançar aqueles que estão perdidos. E vimos logo mais à frente, então Jesus propôs contar esta parábola. Então Jesus tenta-lhes explicar e tenta-lhes dizer: a mente de Deus, o coração de Deus é esta. E começa-lhe a contar uma história e diz: qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqueles 99 já tinham sido achados, já estavam juntos com o Pai. E dessa forma havia uma pessoa que estava perdida. Jesus tenta explicar exatamente isto, que realmente da mesma forma, cada um de nós, se nós tivéssemos 100 notas de 500 euros, não é? Se nós perdêssemos uma, o que é que a gente fazia para encontrá-la? Não era? Epá, perdi uma nota de 500 euros. Eu tenho as outras, mas... não era? Aqui nós estamos a falar de uma ovelha. Naquela altura, uma ovelha era algo muito valioso para a pessoa. Atualmente podemos talvez considerar como se fosse um animal de estimação. E muitos animais de estimação são muito valiosos para as pessoas que os têm. E quando esse animal de estimação se perde, as pessoas ficam com o coração nas mãos, não é? E tentam fazer de tudo para poder encontrar o animal. Vemos depois que Jesus continua ainda a falar sobre outra parábola. E diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, haverá júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, estamos a falar daquele reino dos céus em que estamos na tentativa de alcançar aqueles que estão perdidos. E quando alguém que é perdido se encontra, há alegria naquele reino, em que nós vemos que os anjos, há júbilo diante dos anjos de Deus. E depois continua a falar de uma terceira parábola, uma parábola de certa maneira muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo, em que diz: continuou certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi que se agarrou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou aos seus campos guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ainda ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matei um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? Ele informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o reparou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar ele o novilho cevado. Então ele respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O Senhor Jesus Cristo estava a falar para esta comunidade religiosa, a dizer assim: olha, o objetivo é nós podermos informar às pessoas que realmente Deus as ama. E elas andam perdidas no pecado. Quando nós vimos uma situação de uma moeda, vimos uma situação de uma ovelha e vimos a situação de um filho. Uma moeda, quando nós olhamos para uma moeda, a própria moeda em si só, ou seja, é um objeto de metal que não tem sentimento, não tem razão, não tem uma noção das coisas. Uma moeda perdida não sabe de nada, não tem esse conhecimento nem esse sentimento, não tem uma consciência, nem fica triste, nem fica alegre. É um objeto, mas é um objeto com um valor, que é um valor intrínseco. De que nos vale se nós perdemos uma moeda com muito valor ou uma nota com muito valor? Se nós não a temos, para nós não vale nada. Ela só passa a ter valor quando nós a possuímos dessa forma. E aqui realmente nós começamos a ver, ou seja, ela só brilha nas mãos do dono da pessoa, quando a pessoa realmente a encontra. E dessa forma, esta moeda perdida é um símbolo das pessoas que hoje estão perdidas. Há muitas pessoas que não têm consciência da sua situação. Nem sabem que estão perdidas. Não têm a noção de absolutamente nada. Ninguém lhes falou de Deus, ninguém lhes falou nem lhe deu a noção de que existe realmente um reino diferente deste. E então elas carregam este vazio, algo que as incomode neste aspecto. No caso da ovelha, já vemos outra situação diferente. Já vemos que a ovelha, ela sabe que está perdida, como qualquer outro animal de estimação. Há animais que até têm a capacidade, muitas das vezes, de saber o seu caminho de regresso a casa. Mas há outros animais que em determinados locais não se conseguem orientar no sentido de poder voltar a casa. E têm a noção que está perdido. Durante a parte do dia, eles muitas vezes se alegram com o calor, com as coisas, e se alegram, mas quando chega à noite, os animais têm essa percepção.
E o mesmo realmente também acontece, que existem muitas pessoas que durante o dia procuram satisfazer os seus prazeres nestas coisas do mundo. E muitas vezes chegam à noite e começam a sentir o vazio. Quando se deitam à noite, quando estão sozinhas, começam-se a perceber o significado da vida, o que é isto da vida. E começam a tal sentir algo que está em falta. Porque se nós temos espírito, corpo e alma, se Deus é espírito, só Deus pode preencher essa parte do espírito. Só a palavra de Deus, só o seu Santo Espírito, só quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo no nosso coração. E vemos também o caso de um jovem. Há pessoas que têm a consciência perfeita que existe Deus. Mas mesmo assim, pegam em tudo que têm e vão gozar o mundo fora. Lá vão fazer uma viagem, ou vão procurar na bebida, na comida, no álcool, nas drogas, no sexo, na fama. Vão tentar procurar isto. E muitas são aquelas pessoas que trabalham, querem cada vez ganhar mais. Depois chegam ao final de um tempo, ficam à altura da reforma, assim, pá, trabalhei tanto para quê? Desperdicei tanto tempo da minha vida. Não me sinto realizado, não me sinto feliz. E então, dessa forma, Deus e esse reino estão bastante preocupados com aqueles que andam perdidos. E para isso eles usam aqueles que já foram achados. E aqueles que já foram achados, que realmente já aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que compreenderam realmente este plano que Deus tem para a humanidade, em que Ele, sendo santo, não pode pactuar com o pecado, em que nós, ao optarmos pelo pecado, estamos afastados de Deus. Enquanto nós não reconhecemos que andamos perdidos, nós nunca conseguimos sair, como o caso dos porcos, na lama. Nós dessa forma não conseguimos perceber, porque para nós as coisas estão todas bem e continuamos na mesma. Mas vai haver um dia que nós vamos estar face a face com Deus. O que é que nós vamos apresentar? Tu até podes dizer, olha, mas eu não sei se existe Deus. Eu não consigo provar que exista Deus. Eu não consigo ver por um microscópio ou por ver. Nós, se olhamos para toda a natureza, mesmo com o próprio microscópio, nós vamos ver coisas. Como é que existe vida nos micro-organismos? Como é que nós chegamos até aqui, que realmente quando não existia, e através de duas células, automaticamente ao se unir, nós automaticamente desenvolvemos e chegamos até aqui? Só pode ser um milagre de Deus, obra de Deus. Como é que nós conseguimos fazer isto desta forma, se não existir? Se nós olharmos para a natureza, nós se olharmos para as águas, olhamos para a floresta, em que todo o ciclo contribui e se regenera nessa forma. Ao olharmos para magníficas paisagens, nós vemos a assinatura de Deus, que nós muitas vezes andamos a estragar. Mas mesmo que tu não consigas ver isto, Deus na natureza, Deus nas coisas mais pequenas, no facto de nós podermos cortar e rapidamente cicatrizamos e conseguimos recuperar todas estas coisas, estas maravilhas, que nós vemos, temos como respiramos, como produzimos energia, todas estas coisas. Mesmo que tu não vejas Deus em nada disso e que procures resposta na ciência, vai haver uma altura em que é quase a probabilidade de 50-50. Ou existe ou não existe. Mas se eu chegar lá à altura e não existir nada, eu não perdi nada. Mas, e agora imagina que existe. Estás disposto a ir para o inferno, a estar perdido, afastado de Deus eternamente? Porque nesta altura, a porta ainda está aberta.
E dessa forma, realmente, Jesus quer entrar no teu coração. E Ele te convida a poderes aceitar. No sentido de passares de perdido para achado. Para que possas, dessa forma, ter um relacionamento com Deus. Em que possas ler a sua palavra, possas louvá-lo, sentir a sua presença. E aí tu vais ver realmente, verdadeiramente, que Deus existe. Porque eu sinto. E realmente aquilo que eu queria dizer é isto. É que Deus ama-te. Ele quer relacionar-se contigo. Quer ter esta proximidade. Quer um dia que realmente tu possas, da mesma maneira como nós vimos que os anjos regozijar-se, tu possas também regozijar-se na sua presença. Mas tudo depende das escolhas que tu fazes aqui. Ele não quer obrigar-te. Ele diz que está a bater à porta do teu coração. Depende de ti se tu abres ou não. Se tu queres aceitar ou não. Nós não podemos obrigar as pessoas a gostarem de nós. Eu não posso obrigar as outras pessoas a gostarem de mim. Posso fazer algo para que elas possam gostar. Posso tentar procurar esse relacionamento. Mas principalmente quando nós estamos a falar em amor, em algo num outro nível, é isto que Deus quer, este relacionamento que quer ter connosco. E sabem, eu posso amar muito a minha esposa e fazer muita coisa pela minha esposa ou pelas minhas filhas. Mas Deus pode fazer muito mais. Há coisas que eu estou limitado que eu não consigo fazer. E da mesma forma, Deus ama-te de uma maneira tremenda. E Ele quer se relacionar contigo. E o objetivo realmente que nós vemos aqui da sua palavra é que tu tens o convite. Tu podes aceitar ou não. O desejo de Deus é que tu te reconcilies com Ele. Que tu o aceites. Que tenhas este relacionamento. Que possas um dia, nesta ceia, conforme nós vimos, que irá se realizar nos céus, tu estejas e marcas a tua presença. Qual é a tua resposta? Vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças. Eu queria ter uma palavra de oração, em especial realmente por que se existe aqui alguém que queira realmente passar das trevas para a luz, quer aceitar realmente este convite, eu quero fazer uma oração.